Estamos aqui para apresentar o sensor de altura general. O sensor de altura é um equipamento que vai em pulverizadores e o principal objetivo é manter uma altura padrão da barra dos bicos em relação ao alvo. Então você vai ter uma melhor entrega do produto, vai ter o melhor resultado das aplicações. Também facilita muito a vida do operador, facilita o operacional, né? Trabalhos noturnos e tudo mais. E outra vantagem também é que prolonga a vida útil das barras, porque você tem menos danos, você tem menos batidas, tudo mais. Então esse é o equipamento que a gente quer apresentar para vocês. Vamos mostrar aqui o funcionamento do sensor. Naturalmente ele é ultrassônico, então ele vai medindo o tempo todo a distância do alvo. Ele é como se fosse uma trena ultrassônica, esse é um componente do sistema. Conforme os parâmetros determinados no display, ele vai manter a altura que foi programado. Nesse caso aqui, a gente deixou lá, está com 80 centímetros. Então é 80 mais 15 acima mais 15 abaixo. Então ele tem 80 é a altura média, 80 do sensor naturalmente. Então vocês podem ver, ó, que a barra está livre. Ela só atua mesmo quando ela passa desses parâmetros. 80 menos 15 dá 65. Por quê? Quando eu chegar a 65 centímetros do alvo, o sensor vai reagir. Como vocês podem ver, ele reage só um pulso, ele não manda contínuo. Isso é importante para ele manter a estabilidade da barra, né? Ó, passando, ele vai trazer até 95 centímetros. Chegou nos 95, ele para, né? E uma função importante, que é um diferencial do produto nosso, é isso, ó. Ele manda subir impulsos, né? E quando ele desce, ó, vocês podem ver, ele conta um segundo e aí ele manda descer. E ele manda descer rápido e ao se aproximar da altura alvo, ele começa a frear, ele começa a parar um pouco antes. Então faz com que ele desça e já pare na posição. Não passe da posição que tem que mandar erguer de volta, ok? Então ele melhora muito a estabilidade. Outro recurso muito importante que esse equipamento tem, chama-se a compensação, que é quando eu mando um sinal aqui, ou quando ele manda erguer, ele dá um pico de sinal no outro lado. Isso é importante para que a barra faça esse movimento aqui, ó, e não faça esse movimento aqui como seria a tendência do quadro fazer, principalmente esses quadros sistema pendular, fixo no meio. Então tudo isso são recursos para que ele venha trabalhar, mesmo em situação extrema como é a região aqui de Maringá, né, que tem muita curva de nível. Então isso aí facilita bastante, porque ele reage instantaneamente. Esse tempo é fundamental para que ele não manda descer na hora e também não venha balançar. E essa compensação, que é esse pulso no outro lado, para manter a estabilidade do quadro, porque para o sensor funcionar bem, ele não pode desestabilizar o quadro. O quadro tem que ficar o mais estável possível, porque senão ele faz um efeito gangorra, né? E felizmente, depois de muitos anos aí já em testes, a gente conseguiu deixar esse equipamento funcionando muito bem para todos os tipos de terreno, principalmente essa região aqui que tem condição extrema, né? Com outros recursos que a gente tem dentro da cabine de antecipar uma situação extrema. Então o equipamento está rodando muito bem. Vamos mostrar aqui o display, que ele é instalado dentro da cabine. A gente prefere colocar com dupla face no vidro, tem dado melhor resultado propriamente do que ventosa. Esse aqui é o botão que liga e desliga o equipamento. O pessoal sempre pede, que altura? Eu quero trabalhar a 50 centímetros, eu quero trabalhar a 60 centímetros.
Na verdade vai acontecer o seguinte, vai andar com o equipamento e conforme o operador acha que tá bom ou tá ruim, ele clica no M aqui e ajusta a altura, ok? Lembra que essa altura é do sensor, então ele está 20 centímetros acima da barra, né? Então, e aí o que acontece? Está alto, ele clica aqui e vai baixando em 5 em 5. Aí chegou no ponto que ele quer, beleza, é isso aí que ele quer, ele toca dessa forma, ok? Então os ajustes é altura, aí eu clico mais uma vez no meio, eu tenho amplitude. Essa amplitude é uma margem que você dá. Então se eu estou com ele aqui a 80 centímetros de altura e eu tenho 15 de amplitude, então eu tenho 15 abaixo dos 80 e 15 acima. Eu tenho 30 centímetros de margem para a barra ficar parada. Então o operador tem essas duas funções, altura e amplitude. Se você clicar no D, o E e o D é direito e E esquerdo. Para que é isso? Se você clicar no D, ele vai desligar o lado direito. Então você consegue trabalhar só manualmente. Você vai usar essa função para andar, por exemplo, com a barra em cima de uma cerca. Você clicou aqui, desligou e acionou na mão, ele vai ficar o lado direito, no caso, manual. Clicou de volta nele, ele vai ligar de volta o lado direito e você vai estar com os dois lados em automático. Quando nós vimos o sensor da Bus funcionando num stand lá na Copavel, a gente viu que esse produto poderia agregar muito com o nosso produto, né? Então o que aconteceu? Eu entrei em contato, o Odair se prontificou imediatamente, montou um sensor para nós e a gente começou esse trabalho com demonstração. Em cima dessas demonstrações a gente viu que esse sensor aí, ele trabalha muito bem nos nossos terrenos hoje aqui, né? Como ele é um produto de preço um pouquinho menor, entendeu? Mas a qualidade é muito boa, porque hoje você consegue trabalhar manualmente e automático ao mesmo tempo, né? Então praticamente 90% das nossas vendas hoje dos BS sai com esse sistema de sensor. 90% das vendas os clientes querem com esse sistema de sensor para pular esses terraços. Uma das características do equipamento é essa. Ele permite antecipar em alguma situação extrema, como o Giscard estava falando. Quando você soltou, ele volta na posição original. Então facilita muito o trabalho, mesmo em curva de nível, que é o caso dessa região aqui. Todo o oeste do Paraná, né, tem essa situação de terreno.